Oi, gente. Vamos falar sobre banho em gatos? Compartilhar com vocês algumas dicas de como a gente faz aqui em casa e também de como eu recomendo para os meus clientes fazerem em suas casas. Uma coisa que eu sempre falo e incentivo muito os meus clientes é que eles realmente procurem, tentem dar um banho em casa. Até porque os nossos filhotes aqui, a gente acostuma eles desde pequenininhos, então às vezes depende muito da ninhada. Às vezes tem ninhadas que, quando são muito numerosas, a gente precisa ajudar a mamãe e já dar banho no primeiro dia. Então, assim, eles já são acostumados, tomam banho, estão acostumados nesse processo da água, do secador, de pentear, escovar e tudo mais. E aí fica mais fácil, claro, depois, né? Claro que depende também um pouco da pessoa, se ela se sente segura, confiante, né? Porque o gato, ele é muito sensitivo. Ele vai perceber se a gente está com medo, assustado, nervosa, estressada, e aí ele também não vai se sentir seguro e as chances dele escapar ou de não dar certo são maiores, né? Ou até mesmo o secador, que é o grande vilão, né? Às vezes muda de um ambiente para o outro o ruído, né, então tem que ter todo o cuidado, né. Mas eu sempre incentivo, porque para o gato a melhor coisa é eles poderem ser banhados por nós, porque eles já nos conhecem. A gente já tem um contato, nós já temos uma relação de confiança, então o risco de ter algum problema é muito pequeno. Então, assim, diferente de se você levar numa pet shop, é sempre, claro, esperamos que sempre seja feito por profissionais qualificados, mas eles têm o tempo deles. Sabemos que alguns acabam também medicando e isso não é legal para o gato. E assim, eles vão se sentir mais seguros também, mas é claro, você precisa se perguntar se consegue ou, né, se você tiver uma pessoa que possa te ajudar, um marido, esposo, um companheiro, um filho, enfim, a fazer esse teste. Eu super recomendo, né, claro, a gente sabe que algumas pessoas pela rotina do dia a dia não conseguem, não querem, mas é muito mais fácil, né, até porque a gente não tem ainda hoje uma grande disponibilidade no mercado de pet shops especializados só em banhos em gato, né. E aí, o que eu falo? Bom, começando, escolha um dia que seja mais quente ou que tenha sol de preferência. Vai ser muito mais tranquilo e melhor para secar o gato. Tendo isso, onde eu vou dar banho no meu gato? Se você não tiver uma área de banho, não tem problema, você precisa adequar com o que você tem. Então, você deve ter na sua casa uma pia, a pia do banheiro, né? Às vezes elas já são maiores, então você pode dar banho no gato não só de filhote, como de adulto também. O ragdoll é maior, ele vai crescendo, então dependendo da pia não vai dar para continuar dando na pia, né? Ou na sua área de serviço, né? Se você tiver como ter água quente aí, ou colocar uma mangueira, um chuveirinho, né, com água quente morna, ou o próprio box mesmo. Você tem a área do seu banheiro, e aí você pode comprar, sabe aquelas banheirinhas de bebê? Então, elas têm um tampo, tem a banheira, você pode usar tanto a banheira ou não, né, mas aquela base de cima você pode colocar o gato aí, e aí fica na sua altura. Eu acho sempre muito melhor você ter o gato de forma que você consiga manusear ele na sua altura. Fica mais confortável. Quando eu comecei, eu também dei no box do banheiro, mas o que acontece? Sentada é um pouco mais desconfortável, você começa a cansar o gato também, e o risco também de acontecer algum acidente, arranhar, enfim, é maior, né? Não sei se vocês já viram, mas tem pessoas às vezes que colocam várias roupas de lycra também para evitar que arranhe e tudo mais, enfim, mas aí é uma roupa de mergulhador. Mas enfim, é muito mais prático se você tem na sua altura. Bom, tem o local, definir o que eu vou precisar ter para dar banho no gato. É muito importante que você procure deixar já tudo à mão, separado, para não precisar, no meio do processo, ter que parar e sair para buscar as coisas. Então, o que você vai precisar? De toalhas, no mínimo 2 a 3 por gato. Por que por gato? Porque se você tiver mais de um gato em casa, o ideal é que você dê banho em todos eles. Ou naqueles que convivem mais juntos, próximos ou no mesmo ambiente. Porque se você der banho em um só, ele vai perder o cheiro dele, a referência dele. Então, quando ele voltar, ele não vai ser mais reconhecido no grupo.
Então eles podem se estressar, pode, né, brigar, enfim, nós não queremos isso, não é mesmo? Então, muito importante isso, se organizar com o tempo. Tempo, quanto tempo? Vai depender da sua experiência, mas em média de 1 a 2 horas lavar e secar bem o gato. Aí você vai precisar o quê? De cortador de unhas. Para cortar a unha do seu gato antes de começar esse procedimento. É bom que você já pode cortar. Alguns gatos, eles acabam, dependendo também do ambiente, enfim, sujando às vezes a unha, né? Quando o gato tem as maçãs mais clarinhas ou brancas, então você pode estar vendo, tem umas escovinhas propícias que você pode comprar para isso, que são macias, ou usar uma escova de dente velha para depois escovar também na hora do banho essa unha. Shampoo neutro, de preferência, quanto menos cheiro melhor. Gatos não gostam de cheiros fortes. Nós que gostamos que eles fiquem cheirosinhos, enfim, mas eles não. Observem, depois do banho, o gato, depois de você lavar, secar ele, ele vai se lamber, porque ele gosta de ficar com o cheirinho dele, é a referência dele. Então, assim, quanto mais neutro, menos cheiros, melhor. Se usar um condicionador, também eu recomendo que seja da mesma marca, do mesmo fabricante, da mesma linha, enfim. Para evitar qualquer reação química, né? E gatos de pelo longo ou semilongo é até indicado que você usar condicionador. Hoje em dia já existem produtos especializados, já existem até alguns 2 em 1. E outros existem também a linha completa, por exemplo, shampoo de pré-lavagem, clareador para volume. Então, você avalia o que você vai querer estar usando e no gato. Deixa tudo separado, atenta também às instruções, se você precisar diluir algum deles, assim, para que também tenham, né, os medidores acessíveis. Pente, escova ou rascadeiro que você estiver habituado a usar com seu gato, por quê? O ideal é que você escove e penteie o gato antes de começar o banho. Retirar o excesso de pelos, né? O gato às vezes tem muito um nó, se você tiver um nó, então assim é muito mais fácil você tirar o nó antes, porque molhado você vai acabar removendo mais, porque ele pode machucar, estressar mais ainda o gato nesse momento. E tesoura também, se você quiser, ou tosador, fazer uma tosa higiênica no final. Aliás, se vocês quiserem, no nosso canal tem um vídeo super legal do groomer Luciano, explicando como fazer uma tosa higiênica e tirar o nó do gato. Assistam depois lá. O secador, para secar depois também. O limpador de ouvido, a gente aproveita, né, esse momento para fazer aquela geral no gatinho mesmo. Gaze, né? É bom que ela não se desfaz, né? Para poder limpar depois. Ou disco de algodão, ou cotonete, conforme você estiver habituada, mas com cuidado, né? Para limpar depois também. E bom, tendo tudo que eu preciso, vamos lá. As toalhas, cortador de unha, pente, escova, rascadeira, o shampoo que eu vou usar, o limpador de ouvido, secador. Você também pode ter uma caixa de transporte como garantia de fuga se o gato se assustar para que ele possa entrar. E uma toalhinha pequena de rosto. Se é a primeira vez que você vai estar dando banho no gato e ele se assustar, então você pode lavar também no final. Vou explicar certinho como fazer também. E para lavar o rostinho, uma dica legal também sabe aquele shampoo para criança? Johnson Johnson Chega de Choro? Então, ele é muito legal porque você pode estar lavando o rosto do gato, principalmente se ele for clarinho, para tirar aquela amarelada da ração, enfim, e aí o gato não vai, na hora que entrar a espuma, né, não vai irritar o olhinho dele. Vamos ao banho. Tô lá na minha área onde eu escolhi. Vou fazer o que primeiro? Vou ligar a água, vou conferir também a temperatura. Gente, é muito importante. Muitas pessoas, elas se esquecem disso, mas assim, o gato às vezes assusta com a temperatura da água, com calor. Ela tá muito quente. Então, assim, ela sempre tem que estar de morno para menos. Vocês vão saber pelo gato, ele meio que dá sinais se ele tá incomodando, tá muito quente ou não. Geralmente, quando a temperatura tá boa, ele relaxa. Nós temos alguns gatos que realmente relaxam, o Calvin mesmo, ele chega a ronronar. E aí você pode, né, já ver isso. Então, assim, deixar o chuveirinho ligado um pouco vai fazer com que o gato já se habitue ao som, ele sabe que tem algo aí,
e aí você vai, né, para poder iniciar. Ou se você tiver a banheira ou enfim, molhar ele aos pouquinhos também para se colocar com calma, devagar, para ele se acostumar. Vou começar a passar o shampoo, da sua preferência, enfim. Então, siga as recomendações, as instruções da embalagem de acordo, também com os tempos, a diluição também é muito importante. E aí vai lavando o gato, massageando com carinho, com cuidado, enfim. Cuidar também para não entrar água dentro do ouvido, né, você pode colocar algodão, cuidar para não colocar muito fundo, depois você vai ter problema para tirar. Ou se não, proteger com a mão, você pode proteger, se tiver a ajuda de uma pessoa, você pode estar manuseando, cuidando para não molhar e não entrar também a espuminha no olho do gato. Após cada lavagem, enxaguar muito, muito bem o gato, para tirar todo o excesso do produto, entre uma lavagem e outra, né. Então, assim, eu recomendo no mínimo 2, né, independente se você estiver trocando produtos ou não, no mínimo 2. E quem tem, gato de pelo, longo ou semilongo, passar também um condicionador. Eh, Importante também seguir as recomendações e enxaguar de acordo. Tendo feito isso, né, eh, dicas durante o banho, né, às vezes o gato ele tenta subir, vai tentar fugir, então, assim, é importante que você mantenha calma nesse momento, segurar o gato mais no peito de forma segura, né, então, assim, você precisa, conseguir dominar num bom sentido o gato, manter com que procurar deixar ele, deitado, porque se ele ficar pulando e tentando fugir o tempo todo, eh, vai ser pior para ele, também vai estressar. Falar com calma, procurar acalmar o gato se ele eventualmente começar nesse processo de querer pular. Então, se você ficar com o ombro, ele geralmente pode querer subir, e aí é mais fácil dele ter um apoio para subir, né, mais e escapar. Se ele estressar demais realmente, enfim, a caixa de transporte é bom porque ela vai ser um escape nesse momento, né. Mas assim, procurar sempre falar com calma, manter a paciência, enfim, geralmente, dá certo. Enxaguando sempre muito bem, com cuidado, né, e enfim. Secar para secar o gato, procura remover o excesso de água, né, então usa a mão, enfim, para tirar o excesso, né, senão você vai precisar de muito mais toalhas. Então removi o excesso de água, pego uma primeira toalha e envolvo todo o gato nessa toalha. Essa primeira toalha, ele vai ficar seguro, e ela já vai remover o excesso de água. E nesse momento eu aproveito para o quê? Limpar o ouvido. Então eu passo o produto de acordo com as recomendações, limpo também, com muito cuidado para também não machucar. A mesma coisa com o olho, então nesse momento se você estiver dando banho pela primeira vez, não conhece ainda bem muito o gato, então você pode passar numa toalhinha menor ou num lenço, enfim, molhar primeiro um pouquinho, umedecer um pouco a região do rosto, e aí passar também um pouquinho desse shampoo Johnson& Johnson, enfim, para lavar um pouquinho, e aí passar novamente para enxaguar, né, tipo ir tirando aos pouquinhos o excesso com a toalha molhada, então assim, você não vai estar botando a pressão da água em cima, e vai conseguir também lavar o rostinho. Então, também com a gaze ou o disco de algodão limpar o olho, se ele tiver alguma ramela. As narinas também, às vezes, né, os ragdolls bicolores, eles formam, né, às vezes, então, assim, com cuidado também para não machucar e também com água morna sempre, que aí facilita para soltar também. E é isso, né, as unhas, né, que a gente falou, se você quiser não lavou durante o banho, também estiver estressado, esse é o momento que você consegue também soltar melhor, e daí você pode molhar, enfim, né, dá uma escovadinha com cuidado, molha né, sei lá, num potinho, ou enfim, vai lavando também com cuidado, porque daí ele vai estar nessa toalha e você consegue, fazer essas coisas, assim, mais, pontuais, específicas, de uma forma mais segura. Tiro essa toalha, pego uma segunda toalha e aí eu seco ele melhor. Então eu, aperto as patinhas, cuidado para não ser muito forte, aí você pode tirar um pouco do excesso, o rabo, essa região assim da cabecinha, enfim, embaixo, né, nas patinhas onde eles geralmente ficam mais úmidos, então procura
tirar o máximo que você puder de água, cuidado, né, lembrando como quando a gente seca o nosso cabelo, né, cuidar para não enusar e ficar fazendo fricção, assim, né, pressionando então, aí para secar bem. Então, se precisar use mais uma toalha, dependendo do tamanho do gato, né, e enfim, tendo feito isso, o secador. Importante também ligar o secador um pouco antes, porque aí ele vai se acostumar com o som do secador. Então ele não vai se assustar já com o secador, o calor e o vento em cima dele. É muito mais fácil e melhor para você. Então, assim, você pode também colocar, existem adaptadores de braço ou que você pode colocar em cima e aí o secador fica mais alto e faz o calor em cima do gato. Então você consegue manusear e secar ele melhor, você vai ter as mãos livres. Ou também conte com a ajuda de alguém para segurar o gato e você eventualmente tá escovando, penteando. Ou se ele estiver muito estressado, de repente só com a mão mesmo e finaliza depois no final com o pente e a escova, né? Mas você pode ir secando. O nosso processo começa a secar do rabo, as patas traseiras, o abdômen, o colar, sempre na direção dos pelos, né? Então eu uso pente, né? Mas tem pessoas que preferem também, enfim, tem escovas também, que a ideia deixa um pelo mais soltinho. E por último, então, as costas ou o manto do gato, né? Para ele ficar bem, aqui a região da cabeça também, muito cuidado para não colocar o secador no rostinho do gato, eles geralmente, claro, não vão gostar, né? Todo cuidado. E é isso, esse é o processo, né? O ideal, o esperado. Mas se você tentar, ligou o secador, o gato já estressou, você acha não vou conseguir, tá nervosa demais, enfim, tentem a caixa de transporte. O ideal é que seja rígida. Geralmente elas têm mais abertura, mas se você tiver uma dessas flexíveis e também tiver grades, não adianta ser uma toda fechada, precisa ter uma grade, algum local que o vento possa entrar e circular de alguma forma. Aí você deixa ligado ali, né, numa frequência ou em cima também. Vai demorar um pouco mais, mas com calorzinho vai secando o gato aos poucos. Vai fazer basicamente o mesmo processo que uma dessas secadoras de animais nas pet shops também tem. Deixa aí o tempo, enfim, depois tira o gato também, penteia e escove ele no final. Se não deu certo de jeito nenhum, nem assim, então o gato se debater na caixa, você vê que ele tá sofrendo muito, tá muito difícil, então assim, gente, soltem ele, e aí a dica do sol é a melhor, porque num dia de sol você deixa ele perto de uma janela, e o sol vai ajudar a secar, então assim, importante é não deixar ele perto de corrente, onde tiver um corrente e fluxo de ar, geralmente quem mora em apartamento é mais alto, acaba sempre tendo, né, então assim, evitar um pouco porque ele vai passar frio e pode de repente adoecer. Porque geralmente eles se estressam também nesse processo do banho, então pode baixar a imunidade, enfim. Então é muito importante isso. Então, basicamente, essas são as dicas, né? Eu sempre digo, muito importante que vocês tentem, se perguntem, né, se vocês são, mas é muito bom, porque às vezes a gente pode ter algum acidente mesmo imprevisto em casa, o gato sujar o bumbum, enfim, então é bom tentar dar esse banho, enfim, em casa, né? E se você for levar o seu gato numa pet shop, é importante que você, sempre que possível, possa acompanhar. Estar presente nesse processo, leve num local que não dê banho no mesmo dia com cães, porque isso estressa mais. Que você possa se certificar como é que é feito o processo, é tudo esterilizado também, tudo higienizado. Leve o seu pente, leve a sua escova, se possível, o seu shampoo, porque é também uma garantia a mais para vocês. Bom, gente, era isso que eu tinha para compartilhar. Espero ter ajudado, espero que vocês possam dar o banho aí e depois contem pra gente se deu certo, tá?